Fala pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar brevemente a estrutura do nosso projeto e as decisões arquiteturais que tomamos, com foco nos contextos de domínio, na aplicação da arquitetura hexagonal e na organização do código. Bom, iniciamos com um Event Storm, nós realizamos um brainstorm, organizamos uma linha do tempo, inserimos pontos de atenção, separamos por eventos pivotais, fizemos o extrato da atividade, achamos nossos agregados, que seriam a autenticação, o pedido, o pagamento e a preparação e a entrega. A partir disso, encontramos dois principais contextos, que seriam o agregado de totem, que nele a gente trata a autenticação, o pedido e a parte do pagamento, e no back-office com a preparação e o gerenciamento dos pedidos gerados pelo cliente, né? Então ficaria basicamente assim, os dois contextos compartilhando o mesmo kernel, que seria um pedido. Agora falando mais sobre a nossa arquitetura, toda a nossa estrutura foi feita na arquitetura hexagonal, como foi pedido, né? O que significa que nossas regras de negócio elas estão isoladas do núcleo da aplicação, e as interações com o mundo externo, como as APIs, os bancos de dados e as integrações, ficam na bordas e são implementadas por meio dos adaptadores, né? Nós temos um arquivo env.examples, que nele exemplificamos todas as variáveis de ambiente que são necessárias para o funcionamento da aplicação. Beleza? Falando agora sobre organização de projeto, a estrutura do projeto ela segue uma separação clara de responsabilidades, certo? Aqui em Adapter Inbound, nós temos os controllers, nossos modelos de entrada e saída, nós temos os nossos presenters, beleza? Aqui no Outbound nós temos todas as nossas integrações externas, né? Com os nossos gateways JPA, também temos a integração JWT e com o Mercado Pago, beleza? Os nossos casos de uso ficam centralizados no nosso application SDKs, organizados por entidade e por operação, né? Por exemplo, create, update, nossos retrievers e assim por diante. Falando agora sobre o nosso domínio, nosso modelo de domínio é todo construído sobre abstrações, né? Temos um aggregate root, que representa a raiz de um agregado, como o product, por exemplo, que é um agregado, um aggregate root. O aggregate root ele herda de entity, que é a nossa entidade base, né, que possui nossos campos de auditoria, e por sua vez ela depende de identificadores do tipo identifier, que no caso aqui do product seria o nosso product ID. Nós também possuímos identificadores públicos para ser exibidos nos nossos endpoints, né? Sem que nós exibíssemos nossos identificadores internos. Que nesse caso aqui a gente tem um Order Public ID de exemplo, que extende um Public Identifier. Beleza? E dessa forma, assim, a gente consegue estruturar, né, um domínio bastante robusto e validável, né? Falando agora sobre nossos gateways e nossas persistências, a nossa camada de persistência ela também segue um princípio de inversão de dependência. No domínio, nós definimos o contrato com os gateways, por exemplo, aqui no Product Gateway, a gente define o contato dele, e nos adapters nós implementamos isso com um JPA Gateway, que nesse caso aqui do produto seria esse Product JPA Gateway.
E esse product JPA ele implementa um repository do Spring Data JPA, né? Nós conseguimos fazer a implementação assim. E essa separação ela nos permite trocar a tecnologia de persistência sem impactar nossa lógica de negócio, né? Esse foi um panorama geral das decisões que tomamos, com as separações por contextos, a arquitetura hexagonal e um domínio bem modelado. A gente consegue manter um projeto bem coeso, que está pronto para uma evolução maior, né? E é isso. Vou falar um pouco sobre os testes do projeto da aplicação de fast food. Aqui no README, a gente tem já no final dele uma breve introdução sobre os testes, como executar ele. Nos casos dos testes de unidade, que são os testes com mock, usando o wrapper do Gradle, que é o Gradle W, que já está na estrutura do projeto. Eu consigo executar por meio da task test todos os testes de unidade, indo aqui para a documentação específica dos testes de integração. Eu informo aqui que a configuração do Spring, do application ali, das propriedades do Spring, está dentro da pasta de test integration quando a gente está usando o profile integration test, que sobrescreve o application principal com os dados que ele contém, ele complementando o que já existe. E aqui por meio do wrapper do Gradle novamente consigo executar a task test integration, que executa os testes de integração. Olhando um pouco mais aqui para a estrutura, eu tenho no SRC o main, que é padrão de todos os projetos, o teste, que também é muito comum, e o test integration, que é onde ficam os testes de integração. Aqui no teste eu tenho os testes de domínio, então eu tenho, por exemplo, aqui os de staff, que validam o comportamento do meu domínio. Então, por exemplo, nesse caso eu valido se o método new staff, que é o factory responsável pela criação do staff, está gerando ele corretamente, com os campos que devem ser nulos sendo nulos, os que não devem ser nulos não são nulos, os resultados estão vindo conforme esperado, garantindo que nenhum campo está sendo setado com o valor errado, e garantindo também que as validações do meu domínio estão sendo aplicadas corretamente. Então aqui, por exemplo, informando o nome nulo, usando o Mockito eu capturo a exceção que ele lança e valido se ela está vindo de fato com o name should not be null, que é a validação para nome nulo, e garanto também por meio da lista de erros que só tem um erro, que é o erro esperado. Olhando ainda para os testes com o mocks, eu tenho o teste do use case, e ainda no staff eu tenho aqui essa classe use case test, que estende o Mockito, traz a configuração do Mockito para a classe e implementa o before callback para fazer a limpeza dos mocks, que são recuperados por meio do método getMocks, implementados aqui na classe de teste. Injeto o objeto a ser testado, que no caso é o use case, faço o mock dos demais bins que ele tem dependência, informo aqui esses mocks para que eles sejam limpos a cada execução de testes. Utilizo aqui o reflection test utils para definir um campo que tem na minha classe com o valor desejado e sigo para os testes. Aqui eu crio um staff, faço o mock dos gateways, para que eles tenham o comportamento que eu desejo, ou seja, eu chamar o findBy passando alguma string, ele retorna um optional do meu staff. E isso também é feito para o token service e assim por diante, onde eu realizo aqui a execução dos testes. Esses mocks são aplicados, eu consigo validar o resultado do meu output, ver se está vindo conforme esperado e ver se os mocks foram executados conforme esperado, garantindo que eles foram executados, por exemplo, uma vez e não duas, o que seria desnecessário e incorreto aqui nesse caso, e valido que nada além disso foi executado nesses mocks. Isso para o caso de sucesso, mas também para o caso de erro, fazendo aqui todo o cenário com mocks, capturando o erro com o Mockito e validando se é o erro que eu espero. Com isso a gente consegue fazer a execução desses testes de unidade que possuem os mocks e validar se eles estão executando corretamente. Por serem testes com mocks, eles executam muito rápido, e nesse caso aqui temos 98 na aplicação, todos executados com sucesso. Seguindo para os testes de integração, temos essa Annotation Integration Test, que define o Profile Integration Test e estende essa Cleanup Extension, onde basicamente ela implementa o Before Callback, que vai ser aplicado a todas as classes de teste que tiverem o Integration Test como anotação, e vai pegar os repositórios que estão definidos aqui, recuperados por meio dos bins do contexto da aplicação, e executar o delete all que todos eles implementam. Como a gente viu ali o Profile Integration Tests, que é definido aqui, e ele sobrescreve as configurações que ele tiver em comum, nesse caso aqui apenas a de Data Source, Fly, Login e JPA.
na configuração principal do Spring, e aí a gente segue para a execução desses testes. Ainda olhando para o staff, como vimos nos outros tipos de teste, temos a annotation do integration test, classe de teste, injetamos o use case, que é o objeto a ser testado, o staff repository, que é utilizado para fazer validações, verificações e montar os cenários também. Aqui reforçamos o delete all, nesse caso da tabela de staff, para ficar explícito. Usando o teste containers, criamos aqui o container de teste, no caso um Postgres, similar ao que fazemos quando subimos a aplicação com Docker Compose, por exemplo, onde sobe a aplicação e sobe o container do banco. Aqui setamos as configurações de acordo com as configurações do container criado pelo teste containers, para que a aplicação consiga se conectar normalmente, e seguimos para os testes. Aqui eu faço a validação para garantir que a tabela está limpa, crio o staff que eu vou usar para fazer a autenticação, valido que ele foi criado, monto o command, executo a aplicação e valido o output, assim como nos demais cenários. E também, para os casos de erro, validando aqui os casos onde é lançado o erro, capturo o erro e vejo se o erro está vindo conforme esperado. Nesse caso aqui, por exemplo, um staff not found. Com isso, a gente pode seguir também aqui para a execução dos testes de integração. Esses já são um pouco mais demorados por ter todo o processo de configuração do container, subir o container e subir a aplicação conectando nesse container ao invés de utilizar mocks. Então, acaba tendo esse tempo um pouquinho maior. E aqui temos os 32 testes de integração executados com sucesso. Somado aos testes de unidade, temos um total de 130 testes, o que garante para a gente uma cobertura bacana, uma confiança maior também na hora de fazer alterações do projeto e refatorações em geral, assim garantindo a qualidade da nossa aplicação. Olá, eu sou o Matheus e estou aqui para explicar a nossa aplicação, certo? Começando aqui pelo nosso projeto, aqui no nosso README, nós temos alguns requisitos para estar rodando a nossa aplicação com Docker, Docker Compose. Então aqui a gente tem os links, né, para poder estar fazendo a instalação dos mesmos. E também, é claro, configurar as variáveis de ambiente. Nós deixamos algumas variáveis setadas default para que seja mais simples ali estar rodando o projeto, né? Porém, você pode estar setando utilizando ali o .env do nosso repositório, ou mesmo setando as variáveis de ambiente globalmente no seu sistema, como nós temos exemplos aqui. Aqui nós temos alguns comandos para como que faz para buildar a imagem da aplicação e depois estar rodando o container, né? Ou mesmo rodar diretamente utilizando o Docker Compose, que é o meu caso. E eu acabei de fazer ali a parte da build, né, do nosso sistema utilizando o Docker Compose, né? Aqui, como dá para ver. Ele finalizou faz pouco tempo e eu já tenho a minha aplicação rodando aqui no Docker, né? E também o Swagger na nossa aplicação. Aqui nós temos ainda no nosso README outras informações sobre quais são, o que são, né, melhor dizendo, as variáveis de ambiente do nosso sistema. Nós temos um link direto para o Swagger que dá nesse endpoint, certo? Após estar rodando via Docker ou mesmo localmente. A imagem do nosso diagrama de banco de dados, nosso modelo de banco de dados, certo? Aqui no Swagger, como você pode ver, nós temos alguns endpoints como o de autenticação, criar, identificar o cliente, listar os pedidos, criar os pedidos, atualizar o status de um pedido. No pagamento, nós temos ali a parte de retornar um QR Code com base no external reference do pagamento, ou mesmo atualizar um pagamento como pago. Nesse momento, nossa aplicação não está recebendo nenhum tipo de informação via webhook, né? Então, nisso a gente está tendo que fazer a atualização do pagamento manualmente. Logo abaixo, nós temos aqui a parte de gerenciamento de produtos. Então, deletar um produto, criar um produto, atualizar, retornar um produto pelo ID ou retornar vários produtos com base na sua categoria.
certo? Alguns endpoints, como vocês podem perceber, estão com esse cadeadinho aqui do lado. Basicamente, o que significa que esses endpoints eles são protegidos via Access Token, né? A gente está utilizando ali um Bear Token. Por mais que não estava num dos requisitos, a gente gostou dessa ideia de deixar específico somente para a staff, né? Nesse caso, nós temos ali no nosso banco de dados uma tabela específica com os empregados ali dessa lanchonete, ou de fato aqueles que vão ter a permissão para estar atualizando o status do pedido, ou mesmo fazendo o gerenciamento ali dos produtos. Para fazer a autenticação é muito simples, é só vir aqui na parte do endpoint de autenticação e solicitar um token. Fazer a identificação com base nos empregados que a gente tem ali no nosso seed de dados. Esse aqui é um dos CPFs fictícios, né, para estar fazendo a requisição do token. Então, se eu executar aqui, ele me gera um token e eu posso estar fazendo a autenticação aqui no meu Swagger. Já está autenticado, vou fazer novamente. Caso não esteja autenticado, né, esses endpoints aqui que estão com esse bloqueio não irão funcionar. Voltando aqui aos endpoints, dar um breve resumo de cada. Aqui nessa parte de criar um cliente, a gente pode se identificar somente, né, com aqueles requisitos de somente CPF, e-mail, nome, enfim. É bem flexível essa parte. Fazendo aqui a requisição, eu criei um novo usuário, certo? Então eu posso estar criando outros clientes aqui para estarem posteriormente fazendo o pedido, ou muito menos deixar sem cliente para criar o pedido. Vou mostrar posteriormente isso. Aqui nós temos o endpoint para retornar o usuário simplesmente com base na sua identificação. Aqui eu acabei utilizando o Public ID, mas o certo seria utilizar o CPF, né, desse usuário. Então aqui ele já me retorna o usuário certinho com os seus dados. Logo abaixo aqui eu tenho a parte de listagem dos pedidos. Aqui a gente já tem alguns pedidos que estavam em teste, né? Tenho aqui a parte de criar um pedido, então eu posso estar utilizando, por exemplo, aqui o ID, né, que foi passado ali do meu cliente, e está criando aqui um pedido, por exemplo. Então eu vou dar um exemplo aqui de um pedido. Ele vai me retornar o public ID desse pedido, o order number. O order number é basicamente o controle nosso ali para nossa fila, né, dos itens ali do pedido. O order status, que é o status do pedido, o valor total do pedido, informações de pagamento, como o status do pagamento, external reference do pagamento e o QR Code por si só. Também as informações dos produtos selecionados, a quantidade e o nome de cada um dos produtos. Com essa external reference, para facilitar, a gente também pode estar vindo no endpoint que eu comentei anteriormente e estar retornando o QR Code gerado via Mercado Pago. Você pode estar escaneando ali com o Mercado Pago e vendo essa integração. Com isso, a gente também pode estar colocando esse pedido como pago. Voltando, né, até para mostrar isso aqui na listagem, se eu retornar aqui a listagem e pedir para retornar um dos pedidos, vai retornar todos eles. O último que a gente criou, como você pode ver, está como recebido. Vou estar fazendo o pagamento, de fato, desse pedido, simulando o pagamento, né? Vai estar aqui pagamento como aprovado, o valor do pagamento. E aí lá na listagem dos pedidos, eu posso estar filtrando somente pelos itens que estão pagos aqui com base nesse parâmetro. E ele vai me retornar somente aqueles que estão pagos. Esse aqui foi um de teste e esse aqui foi o último pedido que a gente fez anteriormente, certo? Também é possível criar um pedido sem a necessidade de passar, né, o cliente. Então seria um pedido anônimo, né? Supondo que a pessoa esteja ali no totem e tudo mais, ela não queira se identificar, mas ainda assim ela consegue estar gerando um pedido. Como vocês podem ver, o pedido número 4, né? Então seguindo a ordem ali que a gente tem na nossa fila, a ordem de priorização, né? Ainda com base, né, nos pedidos, a gente também tem a parte onde a gente pode estar atualizando o status do mesmo. Então essa é a parte onde ali a cozinha estaria atualizando, por exemplo, para em processo, recebido e por aí vai, ou mesmo para completo, por assim dizer, né? Então aqui eu consigo já estar atualizando e fazendo total controle do pedido. Por último, mas não menos importante, a gente tem a parte dos produtos, né? Então aqui a gente pode estar tendo o controle total dos produtos, a parte de apagar, por exemplo, então eu posso estar excluindo um dos produtos. Vou primeiro fazer uma busca aqui por categoria, então ele me retorna todos os pedidos daquela categoria. Aqui eu tenho a categoria de lanche, né? Então me retorna X-Bacon, hot dog, hambúrguer clássico, cheeseburger. Todos esses itens aqui, eles são itens que estão já com o padrão na nossa seed, então para facilitar os testes e tudo mais, vou estar apagando o produto de ID 17, que é o X-Bacon. Então, se eu vim aqui e buscar novamente o X-Bacon, ele já não vai mais estar aqui. Porém, eu posso estar criando ele novamente, né? Mas por uma questão de teste, já mostrando ali o funcionamento dos endpoints. Pronto, criei aqui o ID 18, X-Bacon. Também consigo estar atualizando, então, se eu, por exemplo, vim aqui copiar, né, os dados que eu tenho aqui na criação
estar informando aqui e também, obviamente, o ID do pedido. Posso estar mudando algumas das informações, como por exemplo, bacon crocante, maionese especial e mostarda. Opa, mostarda. Consigo estar atualizando aqui o pedido. Essa aqui é uma demonstração dos endpoints funcionando.